em 1 Reis, no capítulo 18. Pode soltar, João Renato, a tela aí, de 1 Reis 18, 20 a 40. Chega um determinado momento da nossa vida em que o tempo de preparo dá lugar ao tempo da missão. Deus tirou Elias, o tisbita, de Tisbe, lá no Gileade. Eu já falei essa curiosidade para vocês, Elias era um galileu também. Tem muita coisa interessante, né, na Bíblia. Uma delas é como Deus usa galileus, né? Elias, Jonas, Jesus, todos os discípulos, exceto Judas. Que coisa interessante isso. E Elias se apresenta então diante do rei Acabe, no capítulo 17, dizendo a ele o seguinte, versículo 1: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Vai ter coragem assim lá em Tisbe. Uma mensagem direta. Elias não está fazendo nenhum tipo de apelo, nenhum tipo de proposta de conciliação, não. Ele está dizendo, olha, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos. Depois dessa palavra, Elias, no versículo 5, capítulo 17, se retira e vai morar junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. É interessante que Elias pensou, agora chegou a minha vez, agora chegou a minha hora. Deus fala, não, vai se esconder. E lá ele é sustentado com pão e carne, tá bom para você? Pela manhã e à noite. E tendo à disposição a água do ribeiro. Mas como ele mesmo já havia dito que não choveria mais durante anos, chegou um tempo que o ribeiro secou. E aí no versículo 8 do capítulo 17, a mesma palavra do Senhor vai a Elias, e no versículo 9 diz, levante-se e vá para Sarepta. Vai lá para a terra de Jezabel. Jezabel era de Sidom. Pai de Jezabel era rei de Sidom. Etbaal é o nome dele. Uma clara homenagem a Baal, Deus da tempestade. E só para fazer um spoiler, e Deus do fogo também, Senhor do fogo. Elias vai, e a ordem de Deus é uma coisa assim também, que a gente só entende porque não entende mesmo, né? Que a gente confia, só porque a gente confia. Versículo 9 diz o Senhor dizendo, ordenei a uma viúva que dê comida para você. Não era um dono de uma mercearia, não era um empresário bem-sucedido, ele ia ser sustentado por uma viúva. Você se lembra da mensagem, do encontro, aquela situação toda, o milagre da provisão de Deus. Deus, quando quer contar com um homem, com uma mulher de Deus, ele providencia os meios e recursos. A farinha não faltou na panela, o azeite do jarro não faltou. E
como isso já não fosse o bastante, nós temos o registro aqui do primeiro milagre da ressurreição, de ressurreição na Bíblia. O filho desta viúva. A convivência de Elias com esta viúva e com este filho e em Sarepta demorou longos 3 anos. Capítulo 18, versículo 1, dá o contexto temporal. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, Deus manda dizer a Elias: vai e se apresente agora a Acabe, porque eu vou fazer cair chuva sobre a terra. Na última quinta-feira eu compartilhei o encontro de Elias com Obadias, aquele servo do Senhor que trabalhava na corte de Acabe e que havia, por obediência ao Senhor, salvado a vida de quantos profetas? 100 profetas. Em 2 grupos de 50, escondendo em cavernas e sustentando com pão e água. De repente, a hora do encontro chegou. Acabe se reúne e se encontra com Elias e lhe chama de perturbador de Israel. Eu compartilhei com você se lembra que o termo perturbador no original tem a ver com víbora, serpente, né? Acabe compreende de que tudo o que estava acontecendo naquela região era culpa de Elias. Você é uma víbora. No versículo 18, Elias dá uma invertida e diz: não, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado é você, casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. O primeiro dos 10 mandamentos é a base dos outros. O que significa que todos os pecados que você possa imaginar têm como base a desobediência ao primeiro mandamento. Só para relembrar, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Logo, na desobediência deste mandamento de exclusividade, o nosso Deus é um Deus que exige exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Além disso, nosso Deus é um Deus da aliança. Você não pode se relacionar com qualquer outro Deus que não seja o nosso Deus. Spurgeon, escrevendo o seu catecismo, também chamado Catecismo Puritano, de 1855, disse que o primeiro mandamento requer de nós que saibamos e reconheçamos que Deus é o único Deus verdadeiro, o nosso Deus, e que o adoremos e o glorifiquemos em conformidade com isso. Ponto. Elias, então, desafia a Acabe. Versículo 19. Ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. No Monte Carmelo havia um altar a Baal, onde já havia tido um altar ao Deus de Israel. O Monte Carmelo era próximo do mar Mediterrâneo, um lugar estratégico. Quem estava ao ocidente e ao oriente poderia ver, acompanhar aquilo que estava acontecendo ali. Elias diz o seguinte: convoque os 450 profetas de Baal, os 400 profetas da deusa Azerá, a divindade mãe de Baal, que são sustentados por Jezabel.
Mas não iria voltar a chover. A palavra de Deus a Elias não era: olha, vá lá e anuncia que eu vou fazer chover. Mas então por que esse encontro, esse confronto? Para que não pairasse dúvidas em Israel de quem era de fato o Deus Todo-Poderoso. A gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça: Deus não fecha os olhos para os nossos pecados e nem cobre os nossos maus procedimentos. Chega um determinado momento que Deus diz o seguinte: olha, eu estou castigando essa nação. O que essa nação está me fazendo é algo que me desagrada profundamente. Eu vou consertar esta nação. Agora, tem de haver arrependimento e conversão. Me lembro 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu me arrependerei, eu perdoarei os pecados, eu sararei a terra. Foi assim com Jonas, no capítulo 3. A pregação de Jonas, não vou entrar no mérito se foi uma pregação com tanta boa vontade assim, mas a pregação, não é o pregador, é a pregação, fez com que uma cidade inteira, de aproximadamente 600 mil habitantes, se quebrantasse, se humilhasse diante do Senhor, do rei até o gado. É a primeira e única ocorrência na Bíblia de um jejum que foi partilhado por animais. Todos, do maior ao menor, se humilharam. Alguém já disse que é inútil suplicar as bênçãos de Deus se a gente não está disposto a reconhecer e abandonar aquilo que provocou a sua maldição. Se não houver conserto, com S, mudança, não vai haver conserto, com C, de aliança. É inútil falar sobre fé nas promessas de Deus se a gente não se arrepende dos nossos pecados. Arthur Pink vai dizer que os nossos ídolos têm de ser destruídos antes que Deus aceite a nossa adoração. Esse texto está para o texto de Êxodo, das 10 pragas. O mesmo padrão acontece. Deus chamando as outras divindades para um duelo. É o mesmo padrão, sendo que em Êxodo são 10 divindades. E aqui nós estamos diante de uma divindade maior, Baal, Deus da tempestade, Senhor do fogo. Você imagina 450 sacerdotes, profetas, para ser preciso, com seus turbantes, vestes características, ritos ensaiados, diante de um homem de Deus. Não há nenhum impedimento para Deus agir com muitos ou com poucos. O profeta disse que Deus procurou alguém, um homem, para ser colocado na brecha. Deus não precisa de um movimento de grandes pessoas e personalidades e de um número exagerado de pessoas para mudar a história de uma nação. Deus não conta com números, Deus conta com fiéis. Basta um fiel. É claro que a gente conhece um pouco a história, a gente sabe que Obadias havia salvado 100.
Mais tarde, Deus vai ter que avisar a Elias, porque precisava baixar a bola um pouco dele, dizendo que Deus tinha outros 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas nesse episódio em especial, nós vamos ver o que Deus pode fazer em resposta à oração de um homem de Deus. Vamos ao texto. 1 Reis 18, 20 a 40. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho, o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ó Baal, responda-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo, e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Que quatro, amados! Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos, os filhos de Jacó, que tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizom e ali os matou. Dando um clique, João Renato, após a provisão de Deus, chega a hora da missão, quando o nosso compromisso e coragem são provados. Nós estamos no Monte Carmelo. A seca de 3 anos que Elias anunciou está chegando ao fim. E tudo isso de maneira estratégica, porque Baal era o Deus da tempestade, Deus da chuva. E agora Deus reteve a chuva. Não vamos ler tudo, mas em Deuteronômio 11, 16 e 17, e Deuteronômio 28, 23 e 24, diz que Deus reteria a chuva sobre a terra por conta da idolatria. Essa seca, queridão e queridona, funcionou como juízo do Senhor
sobre o seu povo por conta da idolatria, como já lhe expliquei, a quebra do primeiro mandamento, que é a base de todos os outros mandamentos. E aí, dando um clique, João Renato, há um desafio apresentado, e foi aceito pelos falsos profetas. Acabe aceitou o apelo de Elias, reuniu os profetas, e agora, nessa cordilheira no norte de Israel, Elias está perto de invocar fogo do céu. Interessante, queridão e queridona, para quem gosta de curiosidade, Carmelo significa jardim, vinhedo. Era uma área extremamente linda e fértil, lugar de vida, lugar de vida. O nosso Deus é um Deus da vida. Elias chama a atenção do povo, porque o que havia, o que está acontecendo aqui, amados? Preste atenção. Até quando vocês cocheareis, pularão de um lado para o outro? O verbo cochear no hebraico é cambalear. Até quando vocês vão ficar cambaleando, hora de um lado, hora do outro, gente sem posição? É assim também nos nossos dias, amados. Gente sem posição, gente que não serve a Deus de coração inteiro. Gente que não se posiciona. Gente que de qualquer jeito está bom. Só que de qualquer jeito não está bom. Chega um determinado momento que essa palavra precisa entrar no seu coração. Elias está dizendo, até quando vocês vão ficar pulando de um lado ou do outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Isso me faz lembrar alguns episódios do povo de Deus. Em Êxodo 32, 25 e 26, Moisés, quando vê que o povo estava sem controle, depois daquele triste episódio do bezerro de ouro, ele chega para o povo e diz, quem é do Senhor, vem até mim. Queridão, tem que ser assim. Quem é do Senhor? Vem até mim. Se posicione. Em Josué 24:15, esse é clássico, não é? Josué diz, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão entrando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não adianta, queridão e queridona, servir ao Senhor é servi-lo de coração inteiro. O próprio nome Senhor, que é tradução do termo Iavé, significa aquele que é autoexistente, onipotente, imutável, eterno, único Deus. Se Ele é o único Deus para você, então sirva-o, siga-o. Agora, se você está namorando ou enamorado de Baal, siga-o. Não pode haver si na mente do crente. Nós estamos diante, amados, do absurdo da indecisão. Gente que fica em cima do muro. Gente que não se posiciona. Gente que acha que pode ser crente nos seus próprios termos. E não dá. Não dá. Por isso que Elias chama a atenção do povo, dizendo o seguinte, versículos 23 e 24. Olha, o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Mas antes, no finalzinho do versículo 21, diz que o povo não disse uma só palavra. Vai responder o quê? Vai responder o quê? Olhe para mim, queridão, até hoje tem gente assim, gente que não se decide. Vai responder o quê? Como que vai se justificar? Entra classe de batismo, sai classe de batismo, a pessoa não se decide. Entra culto, sai culto, chora, arrepia, fica todo tocado, mas não se decide. Recebe um milagre, uma intervenção de Deus, uma cura de um ente querido, a gente fala, meu Deus, agora vai. Não se decide. Não muda. E aí tem que ter, então,
algo ainda mais forte. E é o que a gente está vendo aqui nessa cena. O Deus que responder com fogo. Porque rapidamente o fogo na Bíblia é símbolo do quê? Da presença de Deus. Êxodo 3:2. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo a Moisés, no meio de uma sarça. Êxodo 13:21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar. Quando Moisés estava no Monte Sinai, Êxodo 19:28, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Em Levítico 9:24, saía fogo diante do Senhor, consumindo o holocausto e a gordura sobre o altar. E para você não dizer que eu só fiquei no Antigo Testamento, tem Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aí, queridão e queridona, Elias lança esse desafio: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de verdade. Esse é que é Deus. E aí, todo o povo diz, versículo 24 no final, é uma boa proposta. Eu não posso me delongar nesse ponto, mas quando eu cheguei nesse ponto, relendo, eu falei o seguinte: é uma boa proposta. Olhe para mim, a idolatria cega o entendimento das pessoas, amados. Porque a gente que confia, que cremos no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, o Deus da aliança, o Deus que preservou um povo ao longo da história da redenção, um Deus que enviou o seu único Filho ao mundo para que, através da sua morte, nossa salvação fosse plenamente consumada e realizada. O Deus do amor, da graça, da verdade. Mas nós estamos diante de um povo idólatra, que ainda é capaz de dizer, é uma boa proposta. Porque no fundo eles acreditavam mesmo que era. Aí eu busquei na Bíblia, por que esse povo é assim? Salmo 115, 4-8. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas, têm boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Até aí tudo bem. A gente conhece várias imagens e deuses que são cultuados por todas as nações da terra, incluindo a nossa. Mas a parte final do versículo 8 me responde por que essa turma ainda disse, é uma boa proposta. Por quê? Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e todos os que nele confiam. O que me dá a entender de que o idólatra também tem boca e não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, não sai nenhum som da garganta. A idolatria desumaniza, embrutece, animaliza o ser humano. Torna o ser humano como uma estátua. O que é pior do que animalizar, porque o animal ainda tem alguma percepção com o mundo externo. Nesse sentido, me perdoe se isso soar ofensivo, o idólatra é pior do que uma topeira. É pior do que um jumento, do que um animal de carga.
É uma boa proposta. Passa em Aparecida do Norte e você vai ver a porção de gente dizendo, é uma boa proposta. Vai em Belém, no Círio de Nazaré, e você vai encontrar milhares de pessoas dizendo até hoje, é uma boa proposta. Nesse mês de junho, vai lá nessas festas de São João, de Santo Antônio, de São Pedro e tudo, você vai encontrar milhares e milhares, milhões de pessoas nas principais cidades do Nordeste dizendo até hoje o quê? É uma boa proposta. Não. Não. Então não clique, João Renato. No desafio consumado aqui, Deus é glorificado, porque não há outro Deus como o nosso Deus. Foram 6 horas, amados e amadas, de tentativas infrutíferas. Os profetas invocaram Baal, dançaram ao redor do altar o dia todo, sem nenhuma resposta. Eu tenho aqui um relato que é forte, e eu preciso lê-lo. É de um escritor judeu chamado Alfred Edersheim, citado por Charles Swindoll no seu livro sobre Elias, que descreve o que o texto está dizendo, só que com requintes de detalhes. Preste atenção. Primeiramente foi levantado um clamor em alta voz, ainda que comparativamente moderado, a Baal. Depois foi seguido de uma dança ao redor do altar, com o movimento do corpo de um lado para o outro. Os uivos foram crescendo mais e mais, e a dança se tornou frenética. Eles gritavam ou giravam em torno do altar em seu próprio eixo, corriam desesperadamente em filas, sempre com movimento circular com a cabeça baixa, de modo que seus longos e desgrenhados cabelos tocassem o chão como que varrendo-o. Normalmente a insanidade contaminava todos, e os observadores se juntavam à dança frenética. Os gritos selvagens transformaram-se em rituais de autoflagelação. Me permita usar detalhes aqui. Em sua insanidade, os sacerdotes mordiam os braços e cortavam-se com as facas de 2 gumes e carregavam consigo e também com lanças. Conforme o sangue se derramava, o frenesi alcançou seu ponto mais alto. Quando um após o outro, os profetas começavam a, entre aspas, profetizar, grunhindo e gemendo, explodindo em gritos estáticos, em autoacusações ou em conversas com Baal, ou em sentenças e frases totalmente desconexas e ininteligíveis. Que cena, gente, macabra. Mas, versículo 26. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo ao Baal, responda-lhes, porém não se ouviu nenhuma voz, não houve quem respondesse. Por quê? Porque todo ídolo é uma mentira. Todo ídolo é uma falsidade. Para usar uma expressão meia, talvez para quebrar um pouco, todo ídolo é fake. E o idólatra se torna também igual. O ídolo não responde nada. Ah, pastor, mas são milhões de pessoas que têm fé. Tem fé, mas é uma fé errada, mal direcionada. E Deus, na sua misericórdia, atende algumas daquelas orações. E ao invés destes agradecerem a Ele, agradecem às imagens, às divindades, às entidades, fazendo com que as pessoas sejam mais escravas ainda. Todo idólatra é um escravo.
um escravo de Satanás. Paulo vai dizer isso de maneira muito clara aos Coríntios. Pessoas que partilham de ceia de Satanás, que têm comunhão com Satanás, a mesa de demônios. Elias zomba. Grita mais alta, mais alto. Pode ser que esteja meditando, versículo 27, atendendo a necessidades, viajando, ou talvez dormindo. E eles clamavam ainda mais, em altas vozes. Só que o versículo 29 termina: porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. E aí olha para mim. Chegou a vez. Versículo 30, Elias diz: aproxime-se de mim. O povo se aproximou dele. Eu não disse para vocês de que no Carmelo havia tido um altar em o nome do Senhor, que havia sido destruído para ser colocado um altar em homenagem a Baal? Agora esse altar é restaurado. Deus estabelece, amados, o nosso Deus é um Deus que age também por meio de símbolos. Um altar pode ser um simples altar, mas quando ele é feito em o nome do Senhor, se torna um símbolo vivo da presença de um Deus vivo. Elias reconstrói o altar. E preste atenção aqui, para a cena ficar ainda, para não ter nenhuma possibilidade de alguém dizer que Elias se utilizou de algum tipo de esperteza. Ele cava uma vala, ele derrama 12 jarros de água sobre o sacrifício, lenha, altar. Aí eu sei que alguns críticos perguntam o seguinte: mas não era seca? De onde que ele tirou água? Eu não falei que o Monte Carmelo é próximo do mar Mediterrâneo? Não era água potável, mas era água para encharcar. Aquele altar, ele invoca o nome do Senhor. Eu comecei o culto dizendo que a nossa oração precisa prestigiar a Deus. Versículo 36, ele ora: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou seu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que eu sou o profeta, o homem de Deus, o homem que faço e aconteço. É isso? Para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Deus é glorificado, amados. Elias fez 3 apelos ao povo. Primeiro, um apelo à consciência. Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Segundo, ele apelou à razão. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. E agora ele apela ao coração daqueles homens, restaurando o altar do Senhor. O resultado não poderia ser outro, amados. Cai fogo do céu, versículo 38, consome o holocausto, a lenha, pedra, terra, lambe a água. O povo vendo isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prenda os profetas, que nenhum deles escape. Prenderam, e ali em Gizom, o Senhor vindiga o seu nome. Só uma curiosidade sobre Gizom. Você vai em Juízes,
capítulo 4, você vai ver que esse Gizom esteve presente numa das batalhas que o povo de Deus esteve envolvido, sob a liderança de Débora e Baraque. Juízes 4, 7. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Gizom, com seus carros de guerra, as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Queridão, queridona, para você e eu irmos para casa com a mente e o coração ardendo, dando 2 cliques, João Renato. Primeiro, em nossa história de vida, Deus está nos preparando para momentos de decisão. E o momento é agora. Tomar decisão é tomar partido, é escolher um lado, é fazer a coisa certa. Você vai seguir ao Senhor ou você vai seguir a Baal? Está na hora de decidir. 2 Coríntios 6,16, Paulo diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus não admite dividir a sua glória com ninguém, em absoluto. E segundo, João, Deus quer ser clamado por sua igreja hoje com intensidade de fé e ardente desejo de que a palavra de Deus seja exaltada. Na fala de Elias, no versículos 36 e 37, tem isso, né? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo, que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Dando o último clique, quero terminar pedindo para você olhar para mim para dizer o seguinte: essa história não terminou aqui. Essa história teve um final em outro monte. Não mais o Carvalho, o Carmelo, mas o Monte Gólgota. E Mateus tem um registro muito interessante no capítulo 27, e que dá para se fazer uma relação muito interessante. Lá no Gólgota, por volta de 3 horas da tarde, a mesma hora que os profetas de Baal desistiram de clamar. Já estava chegando o horário do final da tarde. Só que Jesus clama. E ele usa uma expressão em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? E Mateus vai registrar de que alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E um deles então corre a buscar uma esponja embebeda em vinagre, coloca na boca, na ponta de um caniço, dá para Jesus beber. E aquilo que começou no Carmelo, terminou no Gólgota. E Elias foi lembrado. Porque aqueles homens disseram: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Mateus termina no versículo 50 dizendo: e Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou, ofertou o seu espírito. Elias não foi salvar a Jesus, porque ele
na verdade, havia sido salvo. No Carmelo, Elias foi um representante de Deus, e apontando para Jesus, aquele que no Gólgota entregou o seu espírito, completando a sua missão e declarando, ao entregar o seu espírito, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive da morte. Por que Jesus entregou o seu espírito voluntariamente? Porque Ele tinha certeza de que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. E hoje Ele está presente comigo e com você, nos dando fé, força, coragem e compromisso de persistirmos em nossa luta contra o mundo, a carne e o diabo. Aquilo que Elias orou no Carmelo e Deus atendeu aquele momento, apontava para a última oração de Jesus, ao dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego, eu ofereço o meu espírito e vivo. Ele está entre nós hoje, fazendo com que o testemunho que a nossa igreja, que nós os crentes temos para dar neste mundo, é o eco daquilo que reverberou em Carmelo. Só o Senhor é Deus. Viva esta verdade. Só o Senhor é Deus. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Viva, crendo, acolhendo no seu coração, testemunhando com todas as suas forças, que o nosso Deus não se compactua com indecisão. Nosso Deus não compactua com o medo de se posicionar, com a falta de coragem de dizer: eu sirvo apenas ao único Deus, não me prostro diante dos ídolos deste mundo. O Senhor nesta noite está lhe chamando a romper com o catolicismo, que é uma mentira. Porque só há um único Deus. Só o Senhor é Deus. E você não pode cultuar, se prostrar diante de qualquer imagem, considerando ser boa proposta. Porque não há liberdade de consciência, de razão e de coração, a não ser no único Deus verdadeiro e no seu Filho, que no monte do Gólgota entregou o seu espírito para retomá-lo 3 dias depois, ressuscitando dentre os mortos, para estar à direita de Deus o Pai, intercedendo. Ele sim, não é Maria, não é Antônio, não é João, não é Pedro. Ele, Jesus,
à direita do Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você. Rompa com a idolatria. Mesmo que ela seja um assunto de família, rompa com a idolatria. Só há um único Deus. Que cadeias sejam quebradas nesta noite. Que grilhões sejam rompidos. Nós vimos aqui a nulidade dos ídolos. A mentira que tem sido considerada verdade ao longo de gerações, encaminhado pessoas ao inferno. Nós estamos diante de uma mensagem libertadora, de alguém que nesta noite fez com que esse texto se tornasse ainda mais real e vívido a todos nós. E por conta disso oramos. Liberta pessoas aqui. Liberta pessoas aqui. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona.